O profeta João Batista, ele diz o seguinte: o homem não pode receber nada se do céu não lhe for o quê? Dado. Isso quer dizer, o homem não pode ter nada se não for fruto da graça de Deus. Graça de Deus é você gerar frutos que não te engrandece, mas engrandece o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Isso é graça divina. Isso é misericórdia de Deus. Ele continua sendo para mim o mesmo irmão. Não porque ele é isso ou aquilo outro hoje. Isso é prova que a graça de Deus, quando está no lugar, gera frutos para Deus, que eu e você talvez nem vamos ficar sabendo enquanto estivermos aqui. Ou talvez encontraremos pessoas no futuro e dirão para você: naquele dia, naquele momento, eu fazia todos os D1, D2, D3, fulano de tal era meu discipulador, e hoje aquilo que foi plantado no meu coração, ainda que eu não congregue, me deixa firme com o Senhor. Você entende o que eu estou dizendo? Primeiro fundamento se chama graça divina. Aí você vai entender que o segundo é consequência do amor e não da sua posição. Você vai entender que o segundo é consequência da misericórdia e não da sua formação familiar, ou ética, ou moral. O segundo fundamento se chama santidade, mas santidade tem uma iniciativa em mim. Eu tomo uma posição, mas é a graça de Deus que me conserva nessa posição. Não é a minha capacidade de dizer não, não é a minha capacidade de lutar contra as tentações. Deus, a palavra do Senhor diz que o homem não será tentado acima ou além do que pode suportar, porque a graça de Deus lhe dará o escape. A graça de Deus vai lhes tirar daquela situação. Santidade. A verdadeira santidade não é um presídio. A verdadeira santidade é uma libertação. A verdadeira santidade não é tristeza. A verdadeira santidade é alegria. A verdadeira santidade não são um coração frustrado porque não pode. A verdadeira santidade é um coração satisfeito porque pode servir ao Senhor daquela maneira. Santidade não é um jugo, uma canga que se coloca numa pessoa. Santidade é uma libertação, e a pessoa diz: não faço isso porque tem algo melhor. Eu amo ao meu Senhor. Você entende o que eu estou dizendo? Diga aleluia. A pessoa me diz: eu vou ser santo porque eu não vou para o inferno. Eu vou ser santo, senão eu vou para o inferno. Você já está no inferno, irmão. Você entende o que eu estou dizendo? Eu não vou cair no pecado, porque senão eu não serei arrebatado. Irmão, eu tenho dúvida se você será. Tenho dúvida. O Senhor disse, chegaram para ele e falou: Senhor, em teu nome nós fazemos isso, fazemos aquilo outro. Certamente eu não estava pecando. Mas o Senhor disse para ele: afaste-te de mim. A santidade é fruto de gratidão. A santidade é fruto de amor. A santidade é fruto de consagração a Ele. A Ele. Isso é fundamento. Isso é fundamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque você é um líder. Quando você não vê alguém que é santo, não manda ele para o inferno, não. Acolhe. Porque um dia ele vai amar o Senhor e ele vai se santificar. Um dia ele vai ficar enamorado do Senhor e vai ver que o prato do pecado vai lhe fazer mal se ele comer. Isso é fundamento. Ah, vocês não têm doutrina. Doutrina é não usa isso, não faz aquilo outro, não faz. Se você não precisa disso, você precisa encontrar Jesus. Quando você encontrar Jesus, você vai ter discernimento do que deve e o que não deve. Quando você estiver enamorado de Jesus, você vai ter
compreensão daquilo que você deve fazer ou não. Você mede o amor da pessoa por Deus. De que maneira? Uma delas é a distância que aquela pessoa tem do pecado. Quanto mais distante ele tiver, mais amor ele tem por Deus. Porque o amor a Deus te faz sair fora do pecado. Você não aguenta nem ouvir. Quem está entendendo, levanta a sua mão, por favor. Isso é fundamento. Fundamenta uma igreja dentro desses princípios. Ah, mas o pastor é tão bom. Ele é tão bom. Ele caiu há 2 meses atrás, mas ele é muito bom. A igreja já perdoou, ele está pregando uma palavra ungida, mas ele caiu faz 2 meses. Ele é muito boa ovelha, mas não um bom líder. Um sacerdote, ele representa Deus. Um sacerdote, ele tem que ter os fundamentos provados para ser sacerdote. Ah, o ministro de louvor é maravilhoso. Ele caiu faz 1 ano, mas agora ele fez uma música, irmão, arrepiei todinho. Querido, que qualidade de igreja nós estamos edificando. Um monte de pessoas que não representam Jesus, está errado. Nós queremos uma multidão de homens e mulheres semelhantes a Jesus. É diferente. É diferente. Ah, mas apóstolo, o senhor não tem compaixão? Tenho. Traz ele para cá que eu vou amá-lo. Vou colocar ele aqui no projeto de libertação. Ele vai ficar livre. Vai passar 2, 3 anos aprendendo ao Senhor. Vai fazer todos os nossos cursos e depois vai ministrar. Que tipo de fundamento? Mas a casa é bonita, mas qual é o fundamento? Será que na hora que o vento bater forte, a casa vai ficar firme? Será que na hora que vier uma tempestade, a casa vai ficar firme? E eu tenho pós-graduação de tempestade, irmão. Gostaria de não ter, mas tenho. Tem PhD em tribulação. Tem mestrado em aflição. Só estou aqui porque eu entendi a graça de Deus. E ela renova a cada manhã. Cada manhã. Essa igreja é uma igreja que passou pela tempestade. Por isso ela está aqui. Por isso ela tem credibilidade. Gostaria que não tivesse mais. Mas esse é o caminho. Esse é o caminho. Nós fomos construídos e construímos em fundamentos sólidos. E um desses fundamentos se chama santidade, fruto de amor ao Senhor. Não faço, não é porque não pode. Não faço, não é porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não faço, não é porque eu não serei arrebatado. Não faço por amor a Ele. Por amor a Ele. José é um exemplo disso. Virou para a adúltera mulher de Potifar e falou: como que eu vou trair a confiança do meu Senhor e vou desagradar o meu Deus? Jamais. Por isso foi o homem que foi. Com todas as tribulações, foi o homem que foi. Amém? Quando você tem esses fundamentos, eu vou falar o terceiro aqui, hoje, e quero entrar um pouco na nossa história. Você tem que estar ensinando que as pessoas precisam estar ligadas ou enraizadas em uma, vou usar a terminologia religiosa, em uma denominação que tem uma visão de futuro. E quando eu digo visão de futuro, eu não estou falando de ir para o céu. Hoje você entra nos cultos, a maioria das igrejas estão ensinando a ir para o céu. Olha para o teu irmão e fala: ó, só pode ensinar a ir para o céu quem já foi. E você não foi, não ensina. Mas tem gente hoje que usa o artifício de arrebatamento de eternidade porque não tem visão.
Jesus vai voltar sim, nós seremos arrebatados sim, mas infelizmente eu tenho que dizer para você, a ida vai demorar. Gostaria que fosse hoje. Não adianta você vir aqui aos domingos, quarta, sábado, as pessoas vim, né? E eu ficar ensinando, a eternidade está chegando, vamos para Jerusalém, vamos lá ver, porque agora só, está voltando, desse é o dízimo. É muito mais fácil a teologia, a escatologia da fuga, do que a escatologia de reino. Só que você vai viver aqui mais 40 anos. Quem vai viver mais 40 anos? Você vai conseguir viver mais 40 anos olhando para o céu se você não for equipado? Você não vai conseguir. Você terá vida dupla. Você terá uma vida de ir para o céu na igreja e um religioso lá fora, usando os mesmos métodos lá fora, fazendo as mesmas coisas. A igreja evangélica tem que tomar cuidado, porque ela está indo pelo caminho da igreja católica. Infelizmente a igreja católica tinha unção, andava na presença de Deus, mas começou a ensinar aquilo que não era bíblico para o momento, e se tornou uma igreja religiosa, e por isso são frios. E a igreja evangélica está ensinando o que não deve, e por isso as pessoas vão para fora, não tem as armas que Deus deu para que ela vença, sem se envolver com o mundo. Não aprenderam a lutar lá fora, por isso são acuados, vêm para dentro da igreja e começam a ensinar que tem que ir para o céu. Põe a mão no ombro do teu irmão e fala, para o céu tu vai um dia, não preocupa com isso. Você precisa das armas da palavra de Deus para ser um vencedor aqui e para ir vencedor para o céu, em nome de Jesus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você entende o que eu estou dizendo? Então, a igreja fonte da vida não é uma igreja somente. A igreja fonte da vida é uma visão. Nós temos uma visão de vida bíblica. E hoje mais do que nunca, eu creio nisso. Hoje mais do que nunca, eu sei que Deus edifica seu povo no seu projeto. Talvez você não conheça a história, mas eu vim de uma igreja presbiteriana, de um movimento chamado Mocidade para Cristo, movimento que me acolheu de uma maneira maravilhosa. Tive uma experiência com a graça divina, e numa casa aqui no setor sul. Minha irmã Helenice, e o líder da Mocidade para Cristo hoje ainda é pastor presbiteriano em Brasília, Ricardo Barbosa. Rapaz, um homem de Deus. Naquela época, me levaram para a igreja não, para uma reunião da Mocidade para Cristo. É o que se tem hoje, chama célula. Naquela época era grupo estudantil, uma coisa assim. E eu fui para lá, para o grupo, me falaram que era uma festa. Então eu fui para a festa. Aí me falaram, olha, ninguém lá fuma, viu? Eu falei, tá tudo bem, eu não preciso fumar lá, né? Eu fumava, tinha 16 para 17 anos. Coloquei o cigarro aqui dentro, pus uma blusa, maço de cigarro. Estou lá. Aí começaram a cantar. Era assim, aleluia, aleluia, aleluia. A gente canta até hoje, né? Aleluia. E a irmã tinha 10. E a irmã está dirigindo o louvor, falou, levanta a mão. Eu, tchá. Sabe o que aconteceu? O maço de cigarro caiu. E Deus é tão bom que Ele caiu para baixo, assim, caiu e saiu tudo. Eu falei, não vou dizer que isso é meu. Cantuei cantando. Mas só tinha eu de não convertido. O irmão pegou cada cigarro, colocou dentro do maço, acabou de cantar, ele falou assim, no meu ouvido, é seu, pega aqui, ó. Eu mais do que rápido, peguei. Foi embora. Ninguém me recriminou,
ninguém disse que eu não prestava. E aquela cena ficou tão forte em mim, mas tão forte, porque primeiro, Tarcísio, eu levei um susto antes, porque eu cheguei lá, o cara me chamou de irmão, eu nunca tinha visto ele na vida. Ô irmão, eu falei, que irmão, me respeita, né? Aí a gente tinha muito preconceito, falou, ora um com o outro, o irmão veio e me abraçou, eu comecei a empurrar ele. Agora aquele mesmo irmão pega um maço de cigarro e me entrega. Eu falei, tem algo diferente aqui. Aí comecei a frequentar a igreja presbiteriana, saí dali para uma comunidade evangélica. Não era nem comunidade na época, era um grupo, e a Rosana fez parte disso. A gente reunia na Vila Capoava. Era um grupo. Depois se tornou a comunidade evangélica. Depois que se torna a comunidade evangélica, Deus começa a me usar em sinais. Muitos sinais. Na época, as pessoas passavam, chegavam perto, caíam. Muito milagre. E eu conheci o Jack Shisley. O Jack, para mim, foi o maior homem de Deus que eu conheço, que eu conheci. Porque o homem de Deus não é aquele que você conhece por livros, não é aquele que você vê à distância. O homem de Deus é aquele que você convive com ele. É ou não é? O homem de Deus é aquele que você viveu. Então, eu convivi com o Jack Shisley. Eu vivi, almocei, jantei, andei, viajamos juntos, né? Então, eu vi ali um homem de Deus. As pessoas me falavam, não, se o Jack Shisley fosse o que você fala, ele tinha igrejas grandes. Para mim não é quantas pessoas tem numa igreja que define o homem de Deus. Para mim o que define o homem de Deus são as atitudes pequenas que ele tem diante de problemas pequenos, são suas reações diante de grandes problemas, é a maneira que ele se comporta e o quanto ele é devoto, vou usar a palavra religiosamente católica, ao Senhor. Então Jack foi para mim um homem de Deus. E nós fomos para a Bahia, eu e ele, numa conferência. Eu lembro como se fosse hoje. Ele era Quem conheceu o Jack Shisley aqui? Alguém conhece? Se não conheceu, você deve pesquisar quem é. Ele sentou na mesma mesa comigo, no mesmo do lado do avião. Ele abriu uma Bíblia grande, que ele foi orando daqui lá. E naquela noite, era um ginásio, lá na região de Salvador, chamado Praia Grande. E Deus me usou muito, muito. Deus começou a me mostrar pessoas com tumor, e os tumores desapareciam, eles vinham. Foi algo maravilhoso. O Jack me olhando, entrando, me olhando. Acabou o culto, eu estava exausto, mas feliz, né? Me achando como se eu fosse Falei, achei esse rumo aqui. Pensei comigo. O Jack pôs a mão no meu ombro e falou, cuidado com as suas escolhas. Eu pensei que era um contexto do que estava acontecendo. Foi embora. Cuidado com as suas escolhas. Um mês depois, eu estava ajoelhado, orando. Deus me deu aquela cena de novo. Marcante. Era uma coisa interessante. Depois aconteceu muito, não estou dizendo que foi comigo. Isso não tem nada novo na igreja. Tudo é uma renovação. Isso acontece desde Adão. Eles faziam aquele corredor, passavam no meio do corredor, as pessoas iam caindo, caía genuinamente pelo poder de Deus. Eu fui à Argentina, a Buenos Aires. Deus estava usando um homem que hoje tem uma igreja, Deus usa muito ele. Carlos Anaconde. Foi eu e a Rúbia, casadinho de novo. E fui para umas tendas que eles tinham.
E eram milhares de pessoas que vinham. Eles me puseram lá, vem aqui, vem orar pelas pessoas. Pessoas ficavam endemoniadas, que coisa linda, né? Quem acha que não, mas essa foi a minha praia há muitos anos. Sinais, gostava de expulsar demônio, como ninguém. Aí um dia, o ajoelhado, Deus me fez uma pergunta: o que você quer? Você quer ser um missionário assim? Ou você quer edificar o meu propósito? E o meu propósito é levantar a minha igreja. Quando você não está agindo no sobrenatural, é fácil de escolher. Agora, quando você conhece o sobrenatural, e o sobrenatural encantam as pessoas, e as pessoas te olham com uma admiração que satisfaz todo ser humano não transformado, porque o ser humano, ele vive de aprovação dos outros. Tem gente que fala que não gosta de elogio, é mentiroso, todo mundo gosta. E o pastor mais ainda, o pregador então, como gosta de ser elogiado. E os sinais e maravilhas, ele traz uma admiração, que não é um reconhecimento genuíno. Elogios motivados por momentos de mover é uma coisa. Reconhecimento e elogio de reconhecimento por uma vida construída dentro de valores é outra. É outra. Totalmente diferente. Quando você reconhece alguém pela história, é uma coisa, e você elogia. Quando você reconhece alguém por um momento, elogia, é outra história. É um laço. É um laço. Porque momentos nunca permanecem do jeito que é. Tem sempre variações. Quando você depende de sua autoestima, de reconhecimento de momentos, sua vida vai oscilar sempre. E Deus falou comigo claramente sobre isso. Faça a sua escolha. Eu falei: Senhor, onde Tu queres que eu possa agir? Eu sabia o que Deus queria. E Deus começou a me levar a entender que Ele tinha um projeto definido, claro: edificar uma igreja.